Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. Pois é, cara, hoje não teve resumão de animes porque não tivemos One Piece, a gente não teve anime pra falar hoje. Então, eu tô adaptando aqui então esse domingo especial pra poder falar sobre Shumatsu no Valkyrie. Mais especificamente eu tô adiantando um vídeo que ia soltar durante a semana, que é sobre o que está almejando Beelzebub. Por que ele fez, né, essas maldades, essas mazelas, né? Por que ele tá causando tanto infortúnio, né, pelas sombras aí em Shumatsu no Valkyrie? Qual é o objetivo final dele, né, com tudo isso? É o que a gente vai debater aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Primeiramente, queria deixar bem claro o seguinte, eu não vou citar aqui a origem do porquê que ele começou essa jornada maligna dele, tá bom? Mas eu vou citar, a minha aposta, a minha teoria aqui é justamente sobre o que ele quer no final dessa história toda, né? Qual é o resultado final aí do processo dele, né? Segundo ele mesmo. Bom, para isso, a gente tem que parar para pensar em algumas coisas. Primeiramente, o que vem acontecendo em relação a ele lá em Shumatsu no Valkyrie, né? A gente viu que ele usou um deus criança como um experimento bizarro, né? Onde, no caso ali, o Zero Fuku, ele foi absorvido com o passar dos anos até se transformar no Rajun, né? Ele foi meio que o Rajun como se fosse uma planta, né? Foi cultivado ali dentro do Zero Fuku. E quando o corpo do Zero Fuku atingiu ali, vamos dizer assim, quando o solo, vamos dizer assim, que é o Zero Fuku, atingiu ali uma certa especificidade, quando ele atingiu ali um certo estado, o Rajun brotou, né, de dentro dele e virou aquela criatura que deu um trabalho do caramba pro Buda, foi assustador ver aquele negócio e tal. E, né, aconteceu então que a criatura foi derrotada, aparentemente o experimento foi um fracasso, mas a gente vê aí que o Beelzebub ele ainda tá na empreitada dele de continuar com seus experimentos, né. A gente também tem que levar em conta aqui que o Rajun ele já vinha aparecendo de tempos em tempos, né? Ele já vinha aparecendo assim, esporadicamente, né? Durante a história. O que significa que o Zero Fuku não foi a primeira vítima, né? Ele não foi aí o primeiro monstro, né? O primeiro Rajun que o Beelzebub criou, né? Vale citar isso daqui. O que significa que já foi uma galera aí já sendo utilizada aí como marionete, aí como solo fértil para o Rajun, né, pelas mãos do Beelzebub. E bom, por que ele se prontifica a fazer isso? Por que ele precisaria disso, né? Qual é o resultado final dele utilizando aí o Rajun como uma espécie de ariete contra os deuses, né, cara? Bom, vamos lá. A gente tem aqui primeiramente a minha teoria, tá? O que eu acho que pode ser. Eu acho que ele pode estar fazendo um papel mais ou menos parecido com o Dr. Makiguero e o Cell de Dragon Ball. Por que eu falo isso? O Dr. Makiguero, para quem acompanha Dragon Ball, sabe que ele era ali um cientista brilhante, né? Ele era muito inteligente e ele era um gênio da robótica, principalmente. Ele conseguia fazer ali alguns androides e também ciborgues, né? Chegou um ponto, inclusive, que ele criou ali os super androides, né? Que eram ali o 17, a 18, que eram basicamente ali ciborgues, né? Eles não eram androides de verdade, mas eram pessoas modificadas que tinham ali uma capacidade física muito forte, um ki ilimitado aparentemente. E assim, eles foram feitos para derrotar o próprio Goku, tá ligado? E sinceramente eles chegavam bem perto naquela época lá em que eles brotaram, né? E também vale citar aqui o Cell, né? O Cell ele era uma criação do Dr. Makiguero que tem um objetivo bem peculiar de evoluir indefinidamente. Ele tem um potencial infinito de evolução até ele se tornar a criatura suprema, nada poder derrotá-lo. E é daqui, utilizando esses dois personagens como base, que a gente começa a formular aqui o que seria a minha teoria, tá? A primeira parte da teoria fala o seguinte: o Beelzebub, ele quer criar a criatura mais poderosa possível. Por que ele gostaria de fazer isso? Primeiramente, vale citar que alguns deuses em Shumatsu no Valkyrie já estão velhos. Apesar de eles serem criaturas ditas ali como eternas e divinas, os deuses envelhecem, né? Por algumas questões ali que a gente
já viu ao longo de Shumatsu no Valkyrie, eles crescem, né, se desenvolvem, né, ficam velhos, e alguma coisa vai acontecer no final da vida deles que a gente não sabe o que é, né, pelo menos até o momento. Mas a princípio eles só virariam pedras e iriam se desvanecer lá, virando um só com o vazio, né, no fim das contas, como acontece aí quando o personagem morre. Mas acontece então que a gente tem aí a notícia, então, a informação de que os deuses vão morrer em algum momento de Shumatsu no Valkyrie, eles vão morrer sozinhos, né? E acontece que o Beelzebub ele pode estar tramando, almejando uma nova geração de criaturas tomando conta, né? Uma nova geração de deuses, vamos dizer assim, novos deuses, por assim dizer, é o que ele pode estar almejando em Shumatsu no Valkyrie. Então ele poderia estar criando esses deuses em laboratório, criaturas artificiais, sabe? Seres poderosos criados por ele para poder serem superior, né? Ser uma nova geração aí, superando os deuses atuais de Shumatsu no Valkyrie. Isso seria muito interessante, com certeza. E cara, com certeza seria uma coisa que eu gostaria de ver. Eu queria muito ver essa abordagem em Shumatsu no Valkyrie. Um deus que almeja criar uma nova geração, sabe? O que tem tudo, inclusive, a ver com o próprio Beelzebub. Por quê? O Beelzebub, na mitologia cristã, pelo menos, ele é basicamente a figura antagônica ali que, cara, se você tivesse que explicar o que é o diabo, seria o Beelzebub, tá ligado? Ele seria uma criatura que atazana, ele é feito pra ser antagonista, saca? A essência dele é antagônica, não é pra ser algo bom, tá ligado? Desde o início, o que faz muito sentido com o personagem que a gente tá vendo até agora. E muita gente fala, obviamente, da questão aí de que ele, o Beelzebub de Shumatsu no Valkyrie, ele tá sendo apresentado como um deus, né? E de fato, ele é um deus em uma certa mitologia que na verdade, duas mitologias, que é a mitologia filisteia e cananeia, tá? Só que é bem interessante de mencionar aqui que Shumatsu no Valkyrie não é uma abordagem literal dessas mitologias. Eles não trazem os deuses exatamente como eles são nas mitologias. Eles adaptam. Então, não seria nem um pouco surpreendente se eles pegassem as duas versões, a versão cristã e a versão mitológica, né, e juntar. Então o Beelzebub seria sim uma figura antagônica, como no cristianismo, mas também teria esse lado de Deus. Ele ainda seria um Deus, no fim das contas, no universo de Shumatsu no Valkyrie, né? E vale citar também essa questão aí desse lado mitológico dele, que é o seguinte. A parte 2 da teoria diz o seguinte, que o Beelzebub, ele busca o corpo perfeito. Assim como o céu, que quer evoluir e se tornar cada vez mais poderoso, o Beelzebub também procuraria isso em Shumatsu no Valkyrie. Ele quer procurar a criatura perfeita, ele quer criar o corpo perfeito, insuperável, sabe? Aquele ser que nenhum deus conseguiria rivalizar no X1, seria impossível derrotar essa criatura no mano a mano, sabe? E o que ele poderia fazer com essa criatura? Nós temos aqui dois caminhos. O primeiro seria pegar essa criatura e criar um exército, né? No caso, ele criaria um novo panteão com uma única criatura, basicamente ali, e ele em cima deles, né? Lembrando que ele teria que controlar as criaturas, né? Porque senão ia acontecer a mesma coisa que aconteceu lá com o Makigera, né? Que acabou não podendo controlar os androides e acabou morrendo, né? Mas também existe um outro lado dessa história, que é o que eu acredito, que ele esteja procurando um corpo para habitar, um corpo perfeito. Ele quer ser o deus superior e ele usaria, no caso, o Rajun como uma espécie de casca, saca? Assim como o Rajun utiliza o corpo do Zero Fuku para viver, o Beelzebub poderia de algum jeito se transplantar dentro do Rajun, se tornando assim a criatura perfeita, a criatura mais poderosa, né? Só que como ele ainda não alcançou esse corpo, ainda não é possível, né? O que não impede que ele por si só já seja muito poderoso, porque como ele é um cara da ciência em Shumatsu no Valkyrie, ele deve ter vários aprimoramentos e modificações corporais. Eu não duvidaria, por exemplo, que ele tenha venenos no seu corpo, já que ele também referencia a peste, né, na figura ali da mitologia, né? Então faria bastante sentido, inclusive, né? Até no cristianismo, né? Ele é o senhor das moscas. Então é uma coisa que tem a ver com pestilência, com mazelas, né? Mas também tem um lado interessante da questão mitológica, que é o seguinte.
O Beelzebub, a origem dele mitológica é o seguinte: ele é a junção de dois deuses, vamos dizer assim, ou duas criaturas, que é o Baal, que seria ali uma espécie de Lorde ou Senhor, né, referenciando ali trovões, agricultura, fertilidade, também tem associação de guerras ali, como ele é associado à morte e à crueldade também, e o Zebub, que seria ali o deus das moscas e da pestilência, lá naquela parte mitológica dele, tá? Sem ser o cristianismo em si. E acontece que na mitologia ocorreu uma guerra entre essas duas figuras e aconteceu um grande cataclisma ali entre eles, que eles se fundiram, seus poderes acabaram se unindo, né? Unindo ali os dois e criando um ser novo, né? Então, entenda que na mitologia base lá da Filisteia e da Cananeia, essas criaturas, o Baal e o Zebub, eles se fundiram, ou seja, já existe dentro da mitologia do Beelzebub a questão de fusão. Isso pode sim ser utilizado em Shumatsu no Valkyrie. E bom, existe algum precedente para isso? Existe, né? Ele tá ali criando um ser, né? Ele quer criar um ser com um corpo perfeito. Por que ele faria isso? Para tomar conta desse corpo, para se mesclar com aquela criatura, né? Assim como ocorreu no passado, né? Inclusive aqui a gente pode ver em Shumatsu no Valkyrie que não foi um acidente, né? A mescla foi de propósito, talvez, e aí ele tenha então tentado, né? Desde então repetir o processo, talvez com uma nova criatura, né? Mas ele quer fazer com uma criatura com um corpo mais poderoso, mais implacável, né? E aí tomaria conta ali vamos dizer assim, dos deuses. Ele poderia ser superior aos deuses no final desse processo. É uma teoria bem interessante, mas ainda não é perfeita. Pelo menos eu acho que ainda dá pra adaptar algumas coisas ainda. Mas é realmente muito interessante, cara. É realmente muito legal de ver essa parte da teoria que eu formulei aqui na minha cabeça. Mas existem outros caminhos também, tá? Inclusive, deixa aí nos comentários o que vocês acham que ele tá pretendendo no final dessas pesquisas aí que ele tá fazendo, desses experimentos científicos, ao ponto dele ser inescrupuloso, né? De usar uma criança, um deus criança no caso, como cobaia, né? Fora outras vítimas dele aí que já deve ter rolado ao longo das eras, né? Comenta aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!